Tem uma coisa muito interessante que a gente está falando nessa enxurrada de informações, que vão botar assim um tororó de informações que a gente está tendo o tempo inteiro. E aí essas informações de todos os lados, todo mundo falando. E tem uma coisa que a gente precisa falar da crise. Porque a crise também desencadeia informações positivas, que é a transformação. A transformação positiva, ela vem. A gente vai Isso. mudar a forma de pensar, de agir. Não é uma mudança consciente, mas a gente acaba mudando. E eu trago eu trago para a gente aqui uma reflexão que é para que a gente comece a pensar. No 11 de setembro, quando os Estados Unidos lá teve a grande crise nos Estados Unidos de 11 de setembro, terrorismo, e o mundo todo começou a olhar, e veio, todos os analistas falavam que os Estados Unidos, como turismo e como emissivo, como receptivo, ele ia só passar 2 a 3 anos para se recuperar. E a gente viu aí uma transformação em 6 meses. Muitas vezes a gente vê uma visão catastrófica da situação e muitas vezes vai ser uma forma da gente repensar o nosso equipamento, o nosso produto. É a parada que tanto precisava. A gente ouviu tanto do gestor público, a gente ouviu tanto do empresário dizendo que não tinha tempo. Eu vi isso muito. Eu vi de empresários que chegavam para mim, porque eu vou pensar, as coisas iam acontecendo. Na verdade, ele era passivo da situação e não ativo. Ele sempre estava reagindo a um problema e não à solução dos problemas. Então, isso é bom trazer para cá, né? Para a gente começar a testar soluções conjuntas. Isso aí, esse novo momento. E quando a gente está nesse olho de furacão que a gente está vivendo agora, há uma tendência natural de ver as coisas de um olhar muito pessimistas. Um olhar muito... É fato, gente, a crise está aí, a gente não está discutindo de jeito nenhum o preço das ações das empresas aéreas, dos cruzeiros marítimos, está realmente caindo, né? Nós estamos realmente com demissões no setor hoteleiro, na grande atividade turística como um todo. É real, a crise está posta, né? E, de fato, para muitos é desesperador mesmo, a gente percebe e entende isso, para todos. Mas o fato é que isso está aí e a gente não pode mudar. O que a gente pode é tentar olhar isso sob uma nova perspectiva, né? Sob um novo olhar. E Ana aí é que a Paula, gente entra no que é que a gente pode fazer. E aí, deixa eu a palavra para você, Jonas. eu quero te interromper agora, porque você botou uma coisa muito interessante. A Organização Mundial de Turismo, ele traz uma frase que eu estou, desde o começo da epidemia, eu estou usando. Nossas respostas devem ser rápidas, consistentes e unidas, para que todos possamos viajar novamente e em breve. A gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem que ser coeso nas nossas respostas e a gente tem que ser consistente naquilo que fala. Então, tem que ser consistente nas nossas ações e rápido. Porque, na verdade, a gente está ainda pensando no problema e a gente já está pensando na solução. Tem destino turístico já trazendo soluções. E como trazer essas soluções para a gente, empresários e poder público? Pois é, Jaba, a gente sabe que a atividade turística ela é efetivamente a maior parte dos empresários, né, estão entre micro e pequenas empresas, MEIs, né, então isso é real, é uma característica da atividade turística. E dessa maneira, a gente tem que, esse empresário, ele realmente está perguntando, e agora? E aí, o que eu posso fazer? Nessa nossa live, só um parêntesezinho, a gente vai ter 2 enfoques, né? Um pouco do enfoque empresarial que você vai dar e depois a gente vai falar um pouco da parte de gestão pública, tá? Mas aí eu queria que você falasse para esse empresário, esse pequeno, micro empresário, o que ele pode fazer nesse momento, agora, hoje? Eu quero trazer primeiro, Ana Paula, o que ele pode fazer, eu quero trazer para ele e lembrar sempre que uma empresa do turismo sempre impacta positivamente ou negativamente no destino da empresa. Muitas vezes o cliente foi mal atendido no restaurante e aí eu tenho uma pousada, mas eu vou ser impactado pelo atendimento que não foi feito. Então, eu quero primeiro lembrar isso. Mas no que fazer? Na verdade, não existe uma receita pronta. As pessoas sempre estão me perguntando assim, como eu vou fazer isso? E aí eu respondo perguntando assim, o porquê fazer isso? Muitas vezes
eu chego para o empresário de hotelaria, que é aqueles que nos mais ligam aqui para a empresa, e eles perguntam uma coisa muito interessante: pô, como é que eu vou sair da crise? E aí eu pergunto a ele: por que você precisa sair da crise? Porque muitas vezes ele já entrou na crise estando na crise. Isso é uma coisa muito interessante. Ele acabou de sair da temporada e ele já estava na crise. Então, não existe uma receita pronta, mas podemos inserir vários ingredientes para que essa receita seja interessante, olhando a singularidade e o diferencial competitivo de cada empresa. Ô Jarbas, o Karim Mawad, lá de Uberaba, ele está falando uma coisa que é uma realidade. Quem é do bem sairá fortalecido. Quem trabalha direito vai se fortalecer. Agora, quem não é que precisa mudar a perspectiva, que nós estamos diante de uma nova realidade, né? Isso, mas quando a gente fala nesses ingredientes de receita, da receita, na verdade, a primeira coisa eu quero ver como é que o empresário, porque eu estou vendo que tem 3 tipos de empresários que estão na situação e como ele está vendo a crise. Uns estão vendo com uma oportunidade de negócio, outro está vendo a crise com pessimismo e outro está em cima do muro. Ele também conseguiu ver que em cima do muro ele não está tendo uma visão nem pessimista nem negativa, mas ele está esperando ver o que é que vai acontecer. Todos os dias muda as políticas governamentais, para o trabalho, de financiamento, e aí ele olha para o mundo, muda, volta, sai, então ele começa a ter uma visão diferente. E a gente tem que trazer, nesse momento, uma visão otimista. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que vai mudar. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante, porque eu digo que a atividade econômica do turismo, ela é igual ao para-choque de um carro. Na hora que bate, ele é o primeiro a ser afetado. Então, e aí depois conserta o carro todo, conserta a lataria toda, e depois conserta o para-choque e coloca ele de novo. E a gente tem que lembrar que é um setor que mais emprega. A gente tem que começar a ver isso. O sorriso que é dado na recepção, o atendimento feito pelo garçom não pode ser feito por máquina, porque se fosse já era substituído. Então a gente tem que começar a pensar na nossa atividade e pensar que ela está toda impactada entre o micro e o pequeno empresário. Aí os grandes hoje têm diferenciais competitivos, mas o pequeno e micro, eu tive uma experiência que eu trago muito nas palestras, Ana Paula, e aí eu acho que você e a maioria que está aí me conhece, que eu falo assim, eu cheguei para um empresário e perguntei qual era o diferencial competitivo da empresa dele. E ele falou assim: o diferencial competitivo da minha empresa é o atendimento. E isso a gente ouve o tempo inteiro falando que o diferencial competitivo é o atendimento. E aí a gente pergunta a ele: atendimento que tipo de público você recebe? E aí ele fala: estrangeiro. Quantas pessoas falam idioma no seu equipamento, na sua empresa? Ele responde simplesmente assim: nenhum. Eu pergunto: teve atendimento? E a gente tem que começar a ver o que é realmente que a gente precisa. No meio desse turbilhão que você acabou de falar, qual é esse ingrediente que eu preciso para que minha empresa saia da crise? Primeiro é reconhecer que sua empresa é singular. Uma empresa não é igual a outra. A gente precisa ter essa percepção diferencial de competitivo de cada empresa e que é impactado. Tá aí, a gente precisa ver que são 52 atividades econômicas impactadas com o turismo, porque esses dias mesmo o pessoal está falando, ninguém está falando da indústria têxtil. Tudo bem, ela está vendendo máscara, mas quando ela vende lençol, ela vende mais. Então a gente precisa ver, quando a gente fala de diferencial competitivo, a gente tem que falar da singularidade de cada empresa. Uma empresa não é igual a outra. A gente tem que ver que uma receita para um não é igual ao outro, a gente tem que climatizar. Mas nesses ingredientes a gente tem que pensar em 4 coisas. Uma principalmente é o planejamento. O momento é de olhar seu negócio. É fazer aquilo que nunca teve tempo de fazer. O planejamento é isso, é de colocar no papel. Quando a gente coloca no papel, a gente consegue visualizar. Primeiro a gente já tem um problema que é a crise, como sair dela. Aí muitos aí vão dizer assim: não, eu já tenho um planejamento, então chegou a hora de rever esse planejamento. Eu preciso rever esse planejamento. Eu tenho que ir lá porque o cenário mudou. E se o cenário mudou, o que era oportunidade pode virar ameaça. E como é que eu vou virar essa ameaça de oportunidade? Como é que eu vou transformar meus pontos fracos em pontos fortes? A gente precisa ver esse planejamento e na maioria dos empresários, eles não são planejador, eles são fazejador.
é aquele cara que vai para ação. Ele fala, pô, mas a empresa é eu só. Eu vou estar planejando? Claro que você está planejando. A gente planeja a nossa vida porque não planeja a nossa empresa. Muitas vezes eu sou a empresa de um só, ótimo, bota no papel. Bota no papel. Bota lá como eu vou fazer e quando eu vou fazer e como eu vou fazer. A gente tem que começar a botar isso no papel. Muitas vezes as ações se perdem porque a gente não colocou no papel. Muitas vezes eu brinco muito que eu falo que planejamento na empresa é igual ao planejamento das pessoas na mudança do ano. Ele chega e fala assim, eu vou perder peso, eu vou melhorar minha vida, eu vou comprar um apartamento. Quando chega no final do ano, ele fala assim, pô, não fiz nada, eu não transformei, eu passei 12 meses sendo reativo a problemas, eu não criei um planejamento para a minha vida. É isso que a gente tem que ser. O momento é de olhar seu negócio, é fazer aquilo que nunca teve tempo de fazer.